Recompensas. A nossa vida ela é marcada por recompensa, né? Eu falei há pouco, durante a ministração da última canção, que a gente é condicionado a isso. Desde pequeno, né? Olha, se você obedecer o papai e a mamãe, vai ganhar um doce. A gente vai sair, se você se comportar, quando a gente chegar em casa, você vai ganhar tal coisa e tal coisa. Se você tirar boas notas na escola, for um bom aluno, vai ganhar um presente, ou o Papai Noel vai te dar um presente, enfim. A gente é condicionado ao longo da nossa vida a receber recompensas. Isso não é ruim. E a palavra de Deus não é ruim. É ruim quando a gente acha que essa é a essência de todas as coisas. E quando a gente começa a trazer isso para a nossa vida espiritual e começa a agir com Deus como se fosse uma barganha. Deus, eu vou ser um bom menino, uma boa menina, e em troca o Senhor me abençoa. A palavra de Deus, ela nos mostra várias bênçãos de Deus que são condicionais. Várias situações onde, se o povo fizesse tal coisa, receberia tal coisa, tanto para o bem quanto para o mal. O texto que nós lemos aqui é um texto claro a respeito disso. A recompensa ela é algo natural. E na vida cristã também. Poxa, pastor, mas o senhor está falando que Deus recompensa a gente acabou de cantar que é tudo por graça, não é mérito? Exato. E continua sendo por graça, sempre será por graça. E é isso que a gente precisa tentar. Mas eu queria que a gente pensasse hoje, juntos aqui, sobre as recompensas da santidade. Quais são as recompensas que Deus nos dá quando nós vivemos de modo digno do Evangelho? Se é que a gente pode pensar assim. Vamos lá, vamos estudar comigo. O texto que nós lemos, Moisés está estimulando o povo a tomar uma decisão muito importante. Eu quero fazer um pouquinho diferente hoje, eu não vou ficar só nesse texto. A gente vai andar um pouquinho aí em alguns outros textos da Palavra de Deus, trazendo aí à luz as recompensas que Deus nos dá. Mas a primeira delas está nesse texto que a gente leu aqui. Moisés deixa claro para o povo que eles precisam tomar a melhor decisão. As suas palavras são um comando muito claro. Você vai escolher a vida, porque isso vai fazer com que você tenha uma vida melhor. É engraçado isso. Você vai escolher a vida para que tenha vida. Você vai escolher a vida para que desfrute de uma vida ainda melhor. Moisés fala a morte, a bênção e a maldição. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Lá no versículo 20 ele vai falar a tua vida e a tua longevidade. Disso depende a tua vida e a tua longevidade. Primeira recompensa que Deus nos dá quando nós caminhamos em santidade com Ele, quando nós vivemos em obediência, é isso que a gente precisa entender. A palavra de Deus sempre vai nos pôr bênçãos condicionais. Se você fizer isso, você vai receber isso. E normalmente isso está ligado à nossa vida de santidade e de obediência. E aqui o texto não é diferente. Moisés está falando, se vocês obedecerem a Deus, vocês vão desfrutar de uma vida plena. E essa é a primeira lição que nós podemos tirar desse texto. Se nós obedecermos a Deus, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, se nós vivermos em santidade, nós vamos desfrutar de uma vida plena. E por plena aqui eu quero dizer não só uma vida longa, como o próprio Moisés coloca aqui no versículo 20, disso depende a tua vida e a tua longevidade, mas eu quero falar também de uma vida satisfeita, de uma satisfação. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cada dia mais insatisfeitas. Estávamos comentando sobre isso hoje na classe dos jovens pela manhã, como vivemos uma sociedade hedonista, que busca prazeres momentâneos, achando que isso é, na verdade, a felicidade, quando na verdade não é. O prazer momentâneo, ele passa, ele é momentâneo, o nome já diz. Mas a felicidade permanece apesar das dificuldades e das lutas que a gente enfrenta. O que Moisés está falando aqui é que quando nós obedecemos a Deus, quando nós buscamos viver de acordo com a palavra de Deus, nós desfrutamos de uma vida plena, de uma vida satisfatória, de uma vida completa. Isso não significa que eu e você não vamos passar por problemas. Seria bom se fosse assim, né?
Eu queria poder falar que, olha, a partir do momento que você passar a obedecer a Deus, viver de acordo com a palavra dele, você não vai ter mais problemas. Mas eu estaria mentindo muito aqui. Estaria falando uma grande mentira, uma tremenda mentira. Não é assim que funciona. Mas, apesar das circunstâncias adversas, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, a gente ainda pode desfrutar de uma alegria plena. A gente ainda assim pode desfrutar de uma sensação de contentamento, de satisfação. Sabe aquela fome que você sente quando o pastor está demorando um pouco mais na mensagem, você quer ir embora jantar? Que aí você chega em casa, janta, né? Se tiver um tempinho chuvoso, você sai comer aquela pamonha gostosa, e aí vem aquela sensação de saciedade. É isso que a vida com Deus nos proporciona na alma. Uma sensação de, estou satisfeito, estou preenchido, isso me preenche. Cristo nos preenche. E Moisés vai falar exatamente isso aqui, depois se você quiser continuar lendo na sua casa, o restante desse trecho e do capítulo seguinte, que Moisés vai falando a respeito da necessidade do povo andar em conformidade com a vontade de Deus. Mas é claro que a santidade, como eu falei, não significa, ou a obediência, não significa uma vida isenta de problemas. Está aqui o salmista Davi, no Salmo de número 73, que invejava os arrogantes por ver a prosperidade deles. No Salmo 73 ele escreve, mas Senhor, eu estou vendo os arrogantes, os injustos, aqueles que não são servos teus, os perversos, cada vez mais prosperando, e eu estou aqui. Como que isso pode acontecer? Mas é interessante que ao final do Salmo, Davi olha para aquelas mesmas pessoas e fala assim, beleza, eu entendi, Senhor. Eu entendi, eles podem estar prosperando aqui. Eles podem estar tendo uma vida aparentemente plena e feliz aqui, porque muitas vezes a gente acha que a felicidade está ligada apenas aos bens materiais, ao dinheiro, ao status, à fama, à glória, poder e tantas outras coisas que a gente vê muito raso no nosso mundo. A gente às vezes liga a felicidade só a essas coisas. E a felicidade vai muito além disso. E aí Davi olha no final do Salmo e fala assim, eu entendi. Eles podem ter uma vida aparentemente plena aqui nesse mundo, mas o final deles é juízo. O final deles é o inferno. Eu posso passar por aflições aqui, mas o final da minha vida será a vida eterna com Cristo Jesus. Paulo nos fala para a gente atentar para o alto, de onde vem o nosso socorro. O salmista, eleva os meus olhos para o alto, de onde vem meu socorro. Paulo fala para a gente pensar nas coisas do alto, não das daqui da terra, onde a traça e a ferrugem corroem. E é assim que a gente precisa viver. Quando nós não servimos a Deus, nós nos tornamos o nosso Deus. E caímos num abismo profundo que leva a cada um de nós a tentar preencher o vazio da nossa vida com outras coisas que não são Deus. E é por isso que a gente vê tantas pessoas na nossa sociedade hoje sentindo esse vazio. É a falta da presença de Deus. Eu gosto de falar que é como se fosse aquela pecinha do quebra-cabeça que falta. Você pode tentar pegar outro quebra-cabeça, outra peça de outro lugar, tentar colocar ali, tentar encaixar, não vai preencher aquele vazio. Só Cristo pode preencher. Só Deus pode preencher. A santidade está relacionada constantemente à obediência. E em muitos textos da Escritura, nós encontramos Deus dando ordens para que o povo viva em santidade. Os 10 mandamentos em Êxodo 20, depois repetidos em Deuteronômio, são um exemplo disso. O que a gente precisa entender é que se a gente quer ter uma vida plena, olhar para dentro do nosso coração e se sentir completo de fato, volto a dizer, isso não significa ausência de problemas, mas se a gente quer, mesmo em meio aos problemas, olhar para dentro do nosso coração e falar assim, eu sou feliz, eu estou completo, eu tenho o que eu precisava ter na minha vida, a gente precisa andar em conformidade com a vontade de Deus, a gente precisa andar em santidade. Um exemplo que eu até usei também hoje pela manhã, me perdoem os jovens que já vão ouvir meu exemplo pela segunda vez hoje. Minha pequena tem quase 2 anos de idade, e lá em casa tem uma escada. E ela ama subir aquela escada e descer aquela escada. Às vezes a gente pega ela, vai com o braço, sobe com ela, desce com ela.
Mas às vezes ela quer subir sozinha, e aí a gente não pode deixar, obviamente. E aí ela tem que obedecer o papai e a mamãe que não deixam ela subir as escadas do jeito que ela quer. Mas ela quer subir a escada, para ela aquilo é bom, para ela aquilo é agradável, para ela aquilo traz prazer. Ela não quer me obedecer naquele momento, porque para ela a minha ordem é prejudicial. Mas ela não tem dimensão que aquele ato dela, por mais que aparentemente proporcione um prazer, pode ceifar a vida dela, pode acabar com a vida dela. Se ela desce aquela escada sozinha, ela pode cair e pode morrer. Mas ela não tem consciência disso. E assim é a nossa caminhada com Deus muitas vezes também. A gente olha para as leis de Deus, para as ordens de Deus, para as coisas que Deus nos manda fazer, e a gente acha que Deus é um tirano, Deus é muito autoritário, Deus quer o nosso mal. Poxa, por que Deus está me privando de tantas coisas legais que eu gostaria de fazer? Isso iria me proporcionar um prazer X, um prazer Y, enfim. E Deus está me privando. A gente esquece que a gente vai desfrutar de uma vida plena, de uma vida muito mais longa, se nós obedecermos a Deus. Se nós andarmos em santidade, de acordo com a palavra de Deus. O santo, sem dúvida, desfrutará de uma vida verdadeiramente feliz. Você quer ser feliz? Eu acho que todos nós aqui queremos, né? Tenho plena convicção disso. Talvez você olhe para dentro do seu coração e fale, mas eu já sou feliz porque eu tenho Cristo. É isso aí. Amém? Talvez você chegou aqui e não se sinta feliz. Talvez você tenha passado por momentos difíceis na sua vida que tem tirado sua alegria, tem tirado sua paz, tem tirado sua vontade até de viver às vezes. Olhe para o alto. Siga os ensinamentos do Senhor. Viva em santidade, lembrando que os mandamentos dele não são penosos, mas são para o nosso bem. Assim como a pequena Débora subindo as escadas, descendo as escadas, as leis de Deus, as ordenanças de Deus, a obediência a Deus nos permite viver uma vida plena. Segunda coisa que nós podemos receber e desfrutar diante de uma vida de santidade, está lá em Josué, capítulo 3, versículo 5, um pouquinho para frente aí. Você pode passar só mais algumas páginas. Josué capítulo 3, versículo 5, diz assim: Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aqui o povo estava prestes a atravessar o Rio Jordão, uma travessia impossível humanamente falando, completamente impossível, não tinha como, apesar do nome ser Rio Jordão, ele era um rio bem extenso, e era e bem profundo, era impossível atravessar da maneira que o povo estava, a pé, com as carruagens, com os animais, com o acampamento todo, era impossível que aquilo acontecesse. Então Deus chega para Josué e fala assim, olha, prepara o povo e santifica o povo, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Para que as maravilhas de Deus acontecessem, o povo de fato pudesse atravessar o Jordão, como atravessou. Se você olhar o restante da história, você vai ver que o povo atravessou o Jordão a seco, de uma maneira bem semelhante ao que Moisés fez na travessia do Mar Vermelho. Mas é interessante que Deus manda o povo se santificar antes. Para que Deus opere maravilhas, a gente precisa se santificar. E essa é a segunda verdade que nós aprendemos aqui. Quando nós vivemos uma vida de santidade, nós desfrutamos das maravilhas de Deus. As promessas de Deus são condicionais, como a gente já falou, né? A palavra de Deus sempre nos apresenta inúmeros se. Se fizer isso, você terá isso. Se fizer aquilo, você terá aquilo outro. Aqui o povo estava prestes a atravessar o Jordão e não foi diferente. Mas hoje em dia nós vemos muitos pregadores falando assim, tome posse da sua bênção, tome posse daquilo que é seu, tome posse não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu concordo, de certa forma. Tome posse das suas bênçãos. Deus tem bênçãos preparadas para você. Contudo, porém, todavia, entretanto, as bênçãos de Deus são condicionais. Não é de qualquer jeito. Não é vivendo sua vida do jeito que você bem quer, que você vai desfrutar das bênçãos de Deus.
Talvez, se você viver sua vida do jeito que você quer, você vai desfrutar do juízo de Deus, da ira de Deus, e não das bênçãos e das maravilhas de Deus. Ao longo da Escritura, nós observamos Deus firmando pactos com os seus servos, né? E todos esses pactos tinham como base a obediência. Com Adão foi assim, Noé foi assim, Moisés foi assim, e chegando em Jesus Cristo, o pacto da graça também foi assim. Se nós somos salvos hoje, é por obediência, não nossa. De quem? De Jesus Cristo. Ainda assim, é pelas obras, não as nossas mais, mas a de Cristo. As obras que Cristo fez, a justiça que Cristo satisfez na cruz é que nos salva, porque a gente não conseguiria ser salvo mesmo de jeito nenhum. Até no Antigo Testamento era assim. Aqueles sacrifícios que o povo oferecia, todo aquele ritual que era feito no Antigo Testamento, do holocausto e do sacrifício dos animais, era uma maneira de levar o povo a refletir a respeito do Messias que ainda viria. Até no Antigo Testamento o povo era salvo pelas obras de Cristo, pela graça de Cristo. É fato que nós não conseguimos obedecer perfeitamente à lei de Deus. E é, como eu falei, a obediência pessoal de Cristo como um substituto da nossa obediência pessoal que nos permite receber alguma bênção de Deus. Não há dúvida de que aqueles que buscam uma vida de santidade viverão de maneira mais intensa e mais poderosa as maravilhas de Deus. Quando falo maravilhas de Deus, eu não estou me referindo só a bênçãos materiais, não. Às vezes a gente olha só coisas materiais porque a gente é muito apegado às coisas desse mundo, né? Mas eu me refiro também à paz de espírito, satisfação, como já tratamos no primeiro ponto, mas principalmente o fato de sermos instrumento nas mãos de Deus. Sempre gosto também de um exemplo que eu li uma vez num livro, não vou nem lembrar qual livro que era, mas o autor do livro falava assim: Deus não usa vaso vazio, Deus só usa vaso cheio. O que está vazio, Ele deixa lá, talvez para ser cheio depois e assim ser usado, mas Deus só vai usar vasos que estejam cheios e cheios da presença dEle. Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, se você quer ser um instrumento para que Deus faça grandes coisas no nosso meio, nós estamos precisando, o mundo tem precisado de pessoas que se levantem para ser grandes instrumentos nas mãos de Deus. A gente precisa perseverar numa vida de santidade. Não pense que grandes homens como Davi, Moisés, Paulo, Daniel e tantos outros viviam uma vida medíocre de santidade. Não. Eram homens que se empenhavam em oração, em meditação, em busca da presença de Deus, e por isso foram usados por Deus para fazer grandes maravilhas. Olha a história de Paulo, de perseguidor a perseguido, de assassino do povo de Deus, para um dos maiores, ou o maior plantador de igreja da Escritura Sagrada. O maior evangelista que a Bíblia nos conta. Que história maravilhosa. Mas o preço que aquele homem pagou para ser um instrumento de Deus. E aí a gente pode trazer mais para o nosso tempo também. A gente vê aí grandes homens, Billy Graham, Paul Washer, que eu gosto demais de ouvir as palavras dele, Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos. Você acha que aqueles homens sobem para pregar tranquilamente, sem buscar uma vida de oração, sem renúncia? Já parou para pensar quanto que esses grandes homens de Deus, o preço que eles pagam para estar ali, ou até mesmo o seu pastor da igreja local, que às vezes a gente menospreza tanto, né? Os bichinhos. Quanto que ele paga para subir aqui para pregar? Eu não estou falando só de mim, estou falando do pastor Saulo, pastor Rubens, pastor Carlos. O Saulo quase morrendo para preparar a mensagem na série de Apocalipse para a gente. Você já parou para pensar o preço que esses homens pagam para ser instrumento de Deus na sua vida? E que preço você tem pago para ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas? Santifique-se, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Deus só vai nos usar como instrumento dele se nós nos santificarmos. E não precisa se preocupar não, tá? Se Deus não levantar você como instrumento, ele vai levantar outra pessoa.
Até as pedras falarão se for da vontade de Deus. A questão é que nós é que perdemos. Se nós deixamos de ser instrumentos nas mãos de Deus, quem perde é a gente, e não Ele. Ele vai levantar outra pessoa para falar, Ele vai levantar outra pessoa para fazer. O problema é nosso. É necessário pagar preço. É necessário pagar um preço de santidade. Nós somos os instrumentos de Deus. E eu gosto do termo instrumento porque aquele violão ali sozinho, parado, ele não faz nada. É necessário que alguém pegue o violão e tire dele algumas notas, alguma melodia, para que então a música flua. É assim também. Só que eu não vou usar um violão que esteja sem corda. Eu não vou usar um violão que esteja desafinado. Eu não vou usar um violão que esteja quebrado. Ele precisa estar em perfeito estado para ser utilizado. Uns melhores, uns marromenim, tem violão de toda marca, né? Tem crente de todo jeito também. Mas Deus usa. Deus usa. Para isso a gente precisa estar com as cordinhas todas no lugar, com tudo bem ajeitadinho, para que Deus nos use. Se você quer ver Deus fazendo maravilhas por seu intermédio, através da sua vida, consagre-se a Ele. Busque uma vida de santidade mais intensa, leia mais a palavra de Deus, ore mais, busque mais a presença de Deus. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que alguém foi, enfim, impactado por alguma coisa que você falou? Qual foi a última vez que você pôde olhar e falar assim, eu fui instrumento de Deus na vida do fulano, do ciclano ou do beltrano? Talvez seja tempo de você olhar para dentro do seu coração e falar, ei, precisa mudar. Precisa mudar. É a santidade que abre o caminho para as maravilhas de Deus. Se a gente não viver uma vida de santidade, uma vida de acordo com a palavra de Deus, não vai acontecer. Se você não mudar a sua conduta com relação à sua vida sexual, às mentiras, ao que você vê, ao que você assiste, ao que você ouve, ao que você fala, a sua língua, isso não vai acontecer. Deus só usa vaso cheio. E nós precisamos estar cheio dele. Pode ser que você esteja cheio, mas não é dele. Pode ser que você esteja cheio de outras coisas, e ele também não vai usar. Certo? E a terceira coisa que nós aprendemos quando caminhamos em santidade, quando desfrutamos de uma vida de santidade com Deus, é que aquele que vive em santidade desfruta do galardão da graça. Vou me atrever a pedir para que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, que é isso, hein, reverendo Saulo? Versículo 12. Vai mais um ano para a gente chegar aqui ainda. Calma, gente, está tranquilo, tá? É o último capítulo, vai mais um ano aí para a gente chegar. Até lá, muita coisa vai acontecer. Tá certo? Apocalipse capítulo 22, versículo 12, diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Acho que a grande dúvida de muitos cristãos é o que é o galardão. E eu coloquei ali que aquele que vive em santidade vai desfrutar do galardão da graça, porque para a gente ter a plena convicção de que não é mérito, mas para a gente sempre se lembrar que por mais que Deus nos retribua com alguma coisa, continua sendo graça. Tá certo? O que é graça? É um favor imerecido. Grave bem essa palavra, para depois você não sair falando aí que o pastor pregou méritos na igreja, tá bom? Não é isso. É favor imerecido. Tudo que nós recebemos de Deus é imerecido. Você não merece nada. Eu não mereço nada, mas Deus, em sua graça, nos dá. E louvado seja Ele por isso. Nós chamamos de galardão de graça porque, embora de fato um crente seja recompensado por suas obras e pela sua santidade, essa recompensa é somente por graça. É como se a gente pensasse num funcionário do mês. Sabe aquele funcionário do mês? Ele não fez nada além da sua obrigação, certo? Minha função como funcionário de uma loja é vender. Eu vou lá, vendo
bato minha meta e recebo no final do mês o título de funcionário do mês. A minha obrigação é vender, eu trabalho para vender. Se eu vendi, não fiz mais que minha obrigação, mas ainda assim, o meu patrão chega lá e, não, você vai ser coroado como funcionário do mês, põe minha foto lá. Isso não só serve de estímulo para mim, para que eu continue perseverando e dando o meu melhor a cada dia, como também serve de estímulo para os meus outros colegas. Vão falar, olha, ele se empenhou e ganhou o título de funcionário do mês, vamos também. Agora é eu que vou ganhar o título de funcionário do mês. Mas ainda assim, continua sendo a minha obrigação. Por mais que eu receba o prêmio no final do mês, ainda continua sendo a minha obrigação. É assim que nós podemos pensar no galardão da graça de Deus. Por mais que a gente desfrute das bênçãos de Deus, do galardão de Deus na vida eterna, ainda assim vai ser porque nós fizemos apenas a nossa obrigação. Deus nunca vai precisar olhar para você e falar assim, obrigado, muito obrigado por ter feito aquilo por mim. Não, Ele não precisa da gente, é a gente que precisa dele. Galardão é uma recompensa dada por Deus na eternidade àqueles que foram fiéis. A parábola dos talentos fala bem disso. E a Bíblia não é muito clara sobre o que de fato será esse galardão que a gente vai receber na vida eterna. Alguns teólogos ousam dizer que o galardão está mais ligado com um desfrute da presença de Deus. É uma maneira de desfrutar da presença de Deus, visto que a presença de Deus vai ser o ápice do que nós vamos receber de Deus. Nós podemos receber bênçãos e mais bênçãos aqui nesse mundo, mas nenhuma delas vai se comparar ao desfrutar da presença de Deus em glória na eternidade. Então, alguns teólogos chegam a afirmar que talvez o galardão seja isso, apesar da Bíblia ser um pouco obscura nesse sentido, que é uma maneira de desfrutar da presença de Deus. A grande dúvida que muitos têm a respeito do galardão é: será que a gente vai ter desigualdade no céu? Será que uns vão receber mais, outros vão receber menos? Será que eu vou ficar lá olhando para o Sérgio e falar assim, mas ele recebeu mais ali, ó. Ele trabalhou com as crianças lá, né, todo domingo, pregando para as crianças, cobrando a Bíblia das crianças lá, fazendo as crianças decorar o versículo bíblico. Então, ele ganhou mais do que eu vou ficar com inveja dele. Não, não é assim. A ideia de galardão tem a ver também com a satisfação, e todos nós seremos satisfeitos, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Além disso, a caminhada de santidade recompensada no céu não é necessariamente caracterizada por algo extraordinário, por algo grandioso que a gente faz aqui na terra. Por exemplo, o fato de um pai ou de uma mãe cuidarem, zelarem bem dos seus filhos, é um grande motivo para recebermos o galardão no céu. Se como pais nós zelamos da vida dos nossos filhos, nós cuidamos e prezamos por uma vida espiritual dos nossos pequenos, é óbvio que nós receberemos as bênçãos de Deus e o galardão da graça também. Deus pesa as obras em escalas bem diferentes das nossas. E aí 3 coisas que a gente precisa atentar para essa questão do galardão. As boas obras e a nossa vida de santidade que Deus recompensa são graciosamente dadas como um dom. Então lembre-se disso. É um dom de Deus, é graça de Deus, é dado por Deus. Segunda coisa, nunca, sob quaisquer circunstâncias, nós merecemos algo de Deus. Eu comecei essa mensagem falando isso, falei sobre isso no meio dela, e vou continuar falando até a gente encerrar. Não é por merecimento. Nem mesmo Adão, antes de cair, podia ter merecido algo da parte de Deus. Toda a ideia de mérito humano é contrária às Escrituras Sagradas. E terceiro, e o mais importante, para ficar muito clara essa questão do galardão, cada um recebe um galardão inteiramente justo, ajustado e apropriado para ele ou para ela. Em um dos livros que eu estava lendo, eu não vou me lembrar agora qual autor, ele usa um exemplo dos copos de vidro. Ele fala que no céu seria como se nós tivéssemos alguns copos de vidro. Alguns são maiores, outros menores, mas a grande questão é que todos os copos estarão plenamente cheios. Talvez o seu seja maior que o meu, mas a questão é que o meu copo vai estar tão cheio que eu não vou reclamar, porque ele vai estar cheio. A questão é o copo estar
cheio e transbordando. Todos nós nos sentiremos satisfeitos com o copo transbordando. A questão é que alguns terão um copo maior e outros terão um copo menor. E no céu, com a ausência de pecado, não haverá espaço para inveja ou para olhar um para a bênção do outro, para o galardão do outro, e falar, mas eu queria aquele ali. Não. A presença de Deus será tão grandiosa que a gente não vai conseguir parar para pensar nessas coisas tão pequenas. Pense nisso. A sua vida de santidade aqui, a sua vida de obediência aqui, é um reflexo da vida eterna. Nós precisamos viver aqui, mas com os olhos lá. A minha vida aqui, a minha entrega aqui, a minha renúncia aqui, diz respeito ao que eu vou viver lá e ao que eu vou desfrutar lá na eternidade. Então pense nisso. Se você quer desfrutar das bênçãos de Deus, seja aqui na terra ou seja na eternidade, preze por uma vida de santidade. Mude a sua conduta o mais rápido possível. É fato que nós ansiamos receber bênçãos de Deus. Seja nessa vida, seja na eternidade por meio do galardão, mas a gente jamais pode esquecer que a maior de todas as bênçãos nós já recebemos, que foi a vida eterna em Cristo Jesus. Nenhuma bênção que a gente receba nesse mundo se compara à salvação em Cristo Jesus. E ao desfrutar da presença desse Cristo na glória celestial. Isso que nós vimos aqui hoje, estudamos aqui, deve servir, não pode servir para nós como um argumento para a gente barganhar com Deus. Olha, Deus, o negócio é o seguinte, vamos fazer um combinado aqui. Eu vou viver direitinho, seguindo a tua palavra, vou à igreja todo domingo, vou devolver meu dízimo, vou tomar a Santa Ceia, vou fazer tudo direitinho, vou dar cesta básica para aqueles que necessitam, e em troca, o Senhor me abençoa. Não é assim que funciona. Lembra o que eu falei no início, no meio, e estou falando agora no final? É por graça, somente. Somente pela graça de Jesus. Nada mais. Não pode ser barganha. Não pode ser uma moeda de troca. Até porque o nosso coração e o nosso senso de justiça, eles são muito limitados. E Deus sabe o que faz. E sabe o que dá a cada um de nós. É fato que as bênçãos de Deus, que a nossa vida de santidade, a nossa caminhada de santidade, resultará em grandes bênçãos, em grandes maravilhas. Mas não deve ser essa a motivação do coração do cristão. Nós obedecemos porque amamos a Deus. Ele fala isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Tem uma musiquinha que eu gosto muito, que eu canto direto para a Débora. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Obedecer é a prova de amor. Nós não obedecemos a Deus para receber algo em troca. As bênçãos, as maravilhas, o galardão, a vida plena, isso é consequência do nosso amor. A nossa obediência é prova de amor. Deus tem grandes coisas preparadas para os seus filhos, mas para a gente viver essas grandes coisas, a gente precisa trilhar o caminho certo. Quando vivemos uma vida de santidade e obediência, é certo que desfrutaremos de uma vida plena, desfrutaremos das maravilhas de Deus, tendo o privilégio de ser instrumento dEle para que maravilhas grandiosas aconteçam, e também desfrutaremos do galardão da graça, preparados para cada um de nós na eternidade. Mas para isso a gente precisa viver em santidade e obediência a Deus. Para encerrar, eu quero deixar duas aplicações. Primeiro, para você que vive em santidade, que já busca aí viver nessa caminhada, já trilha esse caminho que é árduo, que é difícil, viver na contramão da correnteza é muito difícil. Mas lembre-se, por mais difícil que seja a caminhada, por mais que a gente pense em desistir, pense em desanimar, nós precisamos continuar firmes. Continue firme. Jesus nunca disse que seria fácil.
Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse que o caminho que leva para a vida eterna é estreito, o caminho que leva para o mundo é largo. Em várias passagens, o nosso Deus vai dizer que escolher viver uma vida de santidade não é a escolha mais fácil. Então fique firme. Firme nas promessas do Senhor, seu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Continue firme e não desista. O diabo, por vezes, vai tentar te derrubar, tentar te dar rasteira. Por vezes, o diabo vai tentar colocar mentiras no seu coração, coisas que não procedem de Deus. Não, você não vai conseguir. Quem você pensa que você é para estar onde você está? Você acha que você é alguma coisa? Para falar de Jesus, para ler a Bíblia, para orar a Deus? Quem é você? Ele, por vezes, vai tentar fazer isso com a gente. Mas fique firme. O sangue do Cordeiro, o sangue daquele que morreu na cruz por nós é muito maior do que qualquer pecado que a gente possa cometer. Se nós estivermos firmes com Ele, buscando uma vida de santidade, crendo no poder da cruz e se arrependendo de fato dos nossos pecados, não tem para que temer. É só seguir. E a segunda aplicação é para você que talvez não vive aí uma vida de santidade, ainda vive pecando. Talvez você que frequenta a igreja há muito tempo da sua vida, mas ainda vive pecando. Talvez você que cresceu dentro da igreja, é crente desde bebezinho, desde os 2 meses e meio, como a gente acabou de ver o Yuri aqui. Mas a sua vida ainda é uma vida cheia de pecado. Talvez você veio nos visitar hoje, talvez a sua vida esteja cheia de pecados. Tenha paciência também, calma, não se desespere, não é o fim. A graça de Cristo também alcança você. A graça e o sangue do Cordeiro também são suficientes para alcançar você. E você já parou para pensar que muitas das dificuldades que você tem passado podem ser decorrentes de uma vida longe de Deus? Talvez as aflições que você tem enfrentado, as dificuldades pelas quais você tem passado, sejam consequência de uma vida distante de Deus. Então, cuidado com isso. É tempo de você voltar para Deus hoje. É tempo de você olhar para dentro do seu coração, se arrepender e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. E ainda há tempo. Como eu disse há pouco, a graça de Deus, o sangue do Cordeiro, Jesus, são suficientes para te salvar. Não importa o seu pecado, não importa o que você tenha feito, o importante é que você não permaneça assim. E a graça de Deus é suficiente para te mudar. Hoje o Senhor te chama para se aproximar dEle e viver em obediência. Hoje o Senhor chama todos nós para olharmos para dentro do nosso coração, reconhecermos aí onde temos errado. Às vezes a gente fala demais, às vezes a gente faz coisas que não deveríamos fazer, pensa coisas que não deveríamos pensar, e é isso que precisa ser mudado na nossa vida. Talvez nós temos deixado de desfrutar de grandes coisas que Deus tem preparado para nós, porque temos insistido em uma vida de pecado. Talvez a Igreja Presbiteriana União tenha deixado de experimentar grandes coisas de Deus, porque tem vivido em pecado. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.